A atividade desta tarde consistirá na condução da mesa temática número 1, cujo tema é Segurança Integrada nas Fronteiras. Teremos as apresentações do Coronel André Bittencourt Barbosa, também do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Boa tarde a todos, todas. A palavra é vossa. Boa tarde, senhoras e senhores. Já que o general Helder deu o salvo-conduto, eu também me permitirei a dizer que é uma satisfação muito grande retornar a essa escola, Casa do Saber, depois de 14 anos, quando tive a oportunidade de passar aqui 2 anos maravilhosos de minha vida pessoal e profissional. Tive com o meu orientador na monografia, o então Coronel De Franciscis, aqui o reencontro, e em nome de quem também agradeço a oportunidade do Instituto Meira Matos de nos convidar a participar dessa atividade. Como citou o professor Tássio Frank, o Meira Matos, ele participou, ele colaborou com o grupo de trabalho que preparou a Política Nacional de Fronteiras. Então, isso é uma gratidão que nós temos pela certificação que tem a ESM por meio do seu instituto. Foi um dos parceiros que nos ajudou a levar a cabo essa política. Seguindo, então, a sequência dessa conversa, a nossa proposta agora é falar um pouco dessa Política Nacional de Fronteiras. Essa política, e tentar trazer também nesse debate, já que aqui é uma casa de reflexão, alguma abordagem sobre a segurança integrada. A política foi instituída no dia 29 de maio deste ano, mas ela vem sendo trabalhada desde 2020, segundo semestre de 2020. Pode parecer muito tempo, e para um produto ser implantado, mas dada a relevância, dada a complexidade desse tipo de instrumento, que é um instrumento político, assinado pelo presidente da República, carece de uma série de coordenações, articulações e maturação para poder, de fato, se transformar num decreto que seja efetivo. Então, nós tivemos uma minuta praticamente pronta, foi entregue à Casa Civil em 2022, no final do ano, mas, tendo em vista a mudança de governo, não era mais conveniente seguir com aquele projeto, porque a configuração do colegiado que iria implementar a política seria já outra. Então, nós recebemos de volta o projeto para poder iniciar um novo diálogo com a nova estrutura de governo e dar sequência nesse empreendimento. Essa política, ela é decorrente de uma série de achados por diversas instituições, e esse movimento vem sendo já iniciado desde 2005, quando o Conselho de Defesa Nacional criou uma comissão especial com a participação de membros do Congresso e 14 ministérios, e identificaram desde então que o Brasil carecia de uma política nacional para as suas fronteiras. De lá para cá, vários movimentos foram feitos, são praticamente quase 20 anos depois, e agora nós temos um instrumento dessa natureza. Então, esses são alguns achados, se eu destaquei alguns, já foram comentados, inclusive, aqui na parte da manhã, pelo professor Luciano. Nós temos um baixíssimo grau de investimento nas fronteiras, e por ser uma área muito complexa e estratégica, as vulnerabilidades estruturantes que lá se encontram são ampliadas. Então, isso é muito ruim. Nós temos muitas políticas setoriais, sejam elas do ente federativo do Estado, do município, mas, infelizmente, elas não são 100% articuladas, elas não se conectam. Então, isso foi identificado pelo TCU como uma oportunidade de melhoria. Políticas nacionais que não alcançam as fronteiras. Então, muitas vezes, a dimensão de uma política nacional, ela não permite nós encontrarmos a peculiaridade de um dos 3 arcos de fronteira, por exemplo. Fatores políticos, institucionais e operacionais. A gente passou a conviver muito lá no GSI com o termo protagonismo de oportunidade. Então, muitas vezes é uma instituição que quer aproveitar um momento, quer surfar uma onda e se descola do seu mandato constitucional e aí se afasta de uma integração. Normalmente, via de regra, e quase que invariavelmente aqui no nosso continente, as políticas de governo são montadas para 4 anos, ou 5 ou 6, de acordo com o país. Então, é difícil pensar um tema de Estado com a cabeça de alguém que pensa politicamente, ideologicamente, no âmbito de um governo, sem aquela sustentabilidade, sem a continuidade necessária.
Participação social, indispensável. Não podemos fazer um projeto dessa natureza apenas de Brasília. Temos que ouvir a voz das fronteiras. Então, com base nesses achados, esses foram todos levados aí pelo grupo de trabalho. E eu falava há pouco tempo, esses 3 movimentos aqui à esquerda, Conselho de Defesa Nacional, 2005 a 2009, 4 anos gerando um produto, um relatório que deu essa orientação. O Congresso Nacional, desde 2012, mantém em banho-maria, me desculpe a expressão, um PL para implementar uma política nacional de fronteiras e Amazônia Legal, mas não anda, porque são muitos interesses distintos, e aí você não tem uma unidade que leve um esforço de forma efetiva. E o TCU foi o último ator a nos provocar. Então, o governo do presidente Temer, em 2016, instituiu o Programa Nacional, o PEPIF, com uma das atribuições de, ao longo de um processo, gerar uma política nacional de fronteiras. Então, é um documento de governo, mas tem a sua essência uma meta de Estado. Tanto é que sobreviveu a 3 presidentes distintos, com pensamentos diferentes. O PEPIF, outrora, apoiou a implementação da política, e agora, com ela instituída, ele vai participar da implementação. Desculpa, ele apoiou a implantação, que é até o ato de instituição, e agora ele é um instrumento de implementação do decreto. Destacar que o programa foca na segurança, para combater os crimes transfronteiriços. Já a política tem um arcabouço muito mais abrangente. Ela vai transcender a segurança e vai alcançar outros eixos estruturantes: desenvolvimento, integração e direitos humanos. E aí nós imaginamos que, posteriormente, a própria política ela vai trazer fomento, promoção ao programa, que hoje ele carece de uma ação orçamentária robusta que possa suplementar as capacidades das forças, dos órgãos que trabalham, para que nós tenhamos uma sinergia e, de fato, uma ação concreta em prol do que se propõe na política. Então, esses são os eixos estruturantes da política. Esse slide ele diz qual é a finalidade da política. E, de fato, é orientar a atuação coordenada do Poder Executivo com os demais entes para a promoção das fronteiras nesses 4 eixos estruturantes. Então, nós temos aí a segurança, o desenvolvimento sustentável e a integração regional. Esses 3 eixos eles vigoravam até 2022, e com a nova composição do governo federal, o tema direitos humanos, que era entendido como transversal, ele ganhou um protagonismo e recebeu um eixo independente. Esse pleito, nós trabalhamos com 15 ministérios até 2022 e passamos a trabalhar com 32 ministérios no ano passado. Então, a construção de consensos foi necessária para levar a cabo um projeto que precede o atual governo. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de maneira a não ferir o foco principal do projeto, que são as fronteiras, mas que nós possamos, então, congregar todas as demandas, as pautas que são aderentes a esse espaço geográfico que é multidisciplinar, nós sabemos. Então, nós temos aí esse documento, esse decreto assinado por 6 ministérios, o GSI, o MJ, o MD, o MIDR, o MRE e o MDHC. A ideia que a Casa Civil nos orienta é não ampliar o número de signatários de um decreto pela dificuldade de condução da sua implementação. Então, nós escolhemos ali ministérios que serão protagonistas em seus eixos e terão, orbitando no seu entorno, outros ministérios com pautas aderentes. Inclusive, há espaço, e é necessário, que muitas vezes o Ministério ele tem a representatividade de fala nos 4 eixos. Eles terão que ser interdependentes e complementares, senão haverá sobreposição de um eixo sobre o outro. O GSI, pela sua articulação institucional, pela sua posição de um ministério palaciano, pela capacidade de coordenação, por não ter uma pauta específica, não é defesa, não é segurança, pelo assessoramento imediato e direto do presidente, ele fica no papel de integrador desse esforço. Esse aqui é o escopo da política, não só a fronteira terrestre, mas as 3 fronteiras do Brasil. Eu vou adiantar essa parte. E aí nós temos 11 princípios na política que orientam, né, a continuação do documento, e 12 objetivos gerais. Destaco alguns dos nossos princípios.
essa percepção de que nós temos que ter um olhar diferenciado para as fronteiras, seja nos 3 arcos, seja na fronteira marítima. Não dá para você ter uma estratégia homogênea para todo o Brasil. Então, os eixos interdependentes, já falei, estruturantes, o caráter estratégico das fronteiras, essa atuação sistêmica, integrada e coordenada. Isso aqui é uma fotografia do grupo de trabalho durante o processo de elaboração da política. Vejam que realmente, essa aqui é a sala 97 do Palácio do Planalto, muita gente querendo participar, ninguém quer ficar de fora, porque todos querem colocar a sua pauta, porque as fronteiras demandam realmente múltiplas pautas. E assim será o trabalho no seu decorrer. A questão da soberania, a integridade territorial são inalienáveis, a nossa segurança também inalienável. A questão do desenvolver de maneira sustentável também é uma premissa nos seus campos social, econômico e ambiental. A cooperação internacional, não se pode ter um produto de fronteiras que é inovador sem nós estarmos bem alinhados com os países vizinhos. A questão do repúdio à xenofobia, ao racismo, as formas de discriminação, isso já foi comentado aqui na operação pelo general Helder, na acolhida pela parte da manhã. O respeito à cultura, aos valores dos povos indígenas, comunidades tradicionais, os nossos ribeirinhos. Então, todos esses atores locais têm que ser prestigiados na promoção das ações decorrentes da política. Então, eu destaquei apenas alguns princípios, eles são basilares, não cabe esgotar por aqui, é só tangenciarmos mesmo para fazer uma provocação, mas dando sequência, a política tem alguns instrumentos para a sua implementação, e um deles é o Comitê Nacional. Então, esse órgão, cuja presidência é do GSI, o general Corrêa Filho, que atualmente é o nosso secretário executivo, é o presidente desse colegiado, e ele vai ter mais 31 atores. São as 3 Forças Armadas, a Anvisa e outros 27 ministérios. Multidisciplinar, realmente. Tem como primeiro passo, logo à frente, constituir um grupo de trabalho para elaborar a Estratégia Nacional de Fronteiras, que ela deverá, de fato, conter ações estratégicas para cumprir objetivos estratégicos orientados pelos objetivos gerais, que já foram mencionados na política. Discutir a articulação para a questão orçamentária, para o fomento das ações, discutir mecanismos de gestão, controle, avaliação, para termos efetividade no que está sendo proposto. Uma política vem para sanar demandas de um diagnóstico. Se ela não tiver como ser mensurada, avaliada, ela perde a sua eficácia. E aí vamos gerar planos ao final, é o que se projeta até 2026, sabemos que isso é desafiador, pela construção de consensos, pelo alinhamento interministerial, mas essa é a proposta. Vejam que aqui na base do slide, o PEPIF, que é um programa de governo e um instrumento da política, ele segue em execução. Em algum momento ele vai ser interceptado pela política, talvez lá nos planos, e possa ser reinventado, aperfeiçoado, até extinto. Mas hoje ele prossegue como um instrumento da política. Em paralelo, a política ela tem um guarda-chuva muito mais amplo, né, e abrangente. Eu queria fazer agora a provocação, trazendo para essa temática da política a questão da segurança integrada. Nós poderíamos discutir aqui a segurança integrada para além dos atores institucionais que já foram colocados pelo comandante Benoni. Podíamos discutir aqui, por exemplo, a segurança, a integração das seguranças dentro da segurança, a segurança multidimensional. E as fronteiras constituem um campo específico para isso, especial para isso. Você tem segurança nacional, segurança pública, segurança humana com as suas subdivisões, hídrica, sanitária, energética, alimentar, e a segurança comum ou transnacional. Então é uma provocação para essa Casa do Saber. Hoje nós não temos um consenso no Brasil sobre a segurança multidimensional, tentamos levar esse conceito para a política, mas não conseguimos construir um consenso e nós demos um passo atrás. Seria muita vanguarda para um projeto que tinha que sair o mais rápido possível, porque já estava devendo. Então, é um campo de provocação para essa reflexão. Mas o que eu trago aqui hoje, dentro do contexto da política nacional, é justamente isso aí, pensar a segurança integrada com os demais eixos que vão fomentar a própria segurança. Nós sabemos que
Nós temos ali desenvolvimento, integração e direitos humanos. São os outros eixos da política, o 2, 3 e o 4. A agenda, o apelo da agenda global está lá, à direita. É onde você consegue ter fontes de captação de recurso. A segurança é necessária, mas nem sempre ela é lembrada para fim de aporte de recursos. Embora ela tenha que garantir os demais eixos, ela não tem a sustentação necessária. Então vamos buscar, então, na necessidade de garantia dos demais eixos, a oportunidade de fomentar também a segurança. Então é a segurança integrada a partir da soma de outras capacidades que estão além da segurança. É isso que propõe a política. Então aqui eu tenho à direita 3 produtos, 3 políticas públicas ou colegiados que trabalham políticas públicas, cada um aderente ao seu eixo, mas que estão dialogando dentro da política, com o eixo segurança. Esse aqui especificamente porque o tempo é muito curto. De que maneira, então, nós vamos poder integrar o eixo número 3 com o eixo número 1? 2 temáticas que são essenciais para as fronteiras, com um instrumento que já existe, que é essa Comissão Interministerial para a Integração de Infraestrutura Física e Digital na América do Sul. Ele é capitaneado pelo Ministério de Planejamento e Orçamento, pelo MPO, ministra Simone Tebet, mas ele tem uma coautoria do MRE, que também faz parte da nossa política. Então é um ator que está em 2 colegiados distintos e vai fazer essa interseção dos processos. Como é que eu vou, então, ligar Manta, no Equador, a Manaus, passando por Tabatinga, no trapézio amazônico, pensando apenas em criar portos, aeroportos, infovias, hidrovias, sem ter estruturas para garantir a segurança do tráfego lícito que traz consigo os ilícitos em reboque, a esteira. Então, é nesse diálogo que a segurança vai se fortalecer. Esse projeto tem que estar com 10 bilhões de reais já capitaneados de fundos de investimento constitucionais ou estrangeiros, mas nós temos que nos aproveitar desse momento para poder fomentar aquilo que interessa, no caso, para a segurança. Esse aqui é o último slide, ele resume bem a nossa política. Ela é um projeto, de fato, inédito e inovador. Ela busca, na fronteira, o espaço de aproximação, não de afastamento. Os vizinhos estão debruçados para o Pacífico, nós para o Atlântico, agora a fronteira vem para nos aproximar. Ela é um instrumento abrangente, porque ela busca, para além da segurança, identificar outros eixos que são interdependentes e necessários e complementares. Ela é integradora, porque ela vai mapear todas as políticas públicas que estão em vigor hoje, no âmbito do Estado, do município, do governo federal, vai buscar corrigir sobreposições, hiatos, zonas de sombreamento e dar efetividade ao projeto. Ela é colaborativa, o Brasil tem a chance de buscar aí um papel mais protagonista junto aos vizinhos, trazê-los para a cooperação internacional, responde à sociedade, porque tudo que acontece a partir das fronteiras deságua aqui nas nossas capitais, sobretudo a violência e outros problemas correlatos, e ela é promissora, ela pretende de fato trazer esse componente mais agregador de capacidades e de contribuições para o nosso país. Deixo apenas como um convite aqui, dentro desse contexto de promoção da política, o PEPIF está organizando em Manaus, nos dias 18 e 19, um fórum para discutir as rotas do Arco Norte, tráfico de drogas, e os seus impactos na porção norte do Brasil, vamos envolver os 14 estados da federação para um debate no nível estratégico e ampliado, verificando os impactos nos campos do poder nacional, tentar atrair os atores de segurança pública das duas fronteiras para se falar e se conectarem, promover os GGIFs, alguns estão descontinuados, nós sabemos disso, temos que reativá-los, professor? E também articular a nossa segurança interinstitucional. Então, já antecipo aqui o convite à ECM vamos propor, coronel, a participação de um painelista nesse evento, Vamos formalizar o convite, já estou conversando com o professor Tássio Frank. Ficam os nossos contatos. Eu atualmente, desde 2021, no GSI, eu sou o diretor do Departamento de Assuntos da CREDEM, subordinado aqui ao comandante Benoni, que é o secretário adjunto, e nós temos 2 coordenações gerais. Uma delas tem 2 macroprocessos. O primeiro é o PEPIF e o segundo é o PN-FROM.
Nós temos um time de 14 pessoas, 8 civis, 6 militares das 3 Forças Armadas. Tem vaga para um colega do EB. Estou aguardando um substituto aí o quanto antes para dar sequência a esse projeto. Muito obrigado pela atenção, seguimos à disposição.